E aí, gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. E hoje eu vou falar sobre Bolsonaro intervindo no racha da Igreja Universal do Reino de Macedo. Pois é, como vocês ouviram, Bolsonaro, presidente brasileiro, intervindo em um racha da Igreja Universal. Mas calma, antes de chegar a Bolsonaro, né? Eu estava nos outros vídeos aqui fazendo sobre um resumo da semana, mas estavam ficando vídeos longos, então eu achei esse assunto interessante também, já que eu falei aqui já da Igreja Católica fazendo uma aliança, né, prometendo uma mídia positiva se recebesse dinheiro, verbas do governo Bolsonaro. Então agora eu vou falar sobre um outro lado, outra igreja também que que esbanja benefício do governo de Bolsonaro. Então o assunto vai ser só esse, eu vou tentar ser breve, mas eu vou explicar o que está acontecendo, porque o que eu vi é que em alguns noticiários não foi falado os dois lados da questão, só falaram do lado de Macedo. Bom, é claro que são canais, ou o próprio canal do Macedo, ou canais que têm alianças com Macedo, então né, é melhor com alianças com Macedo e alianças com o Bolsonaro, é melhor falar só um lado da verdade, fica uma meia verdade, e uma meia verdade pode ser uma mentira completa. Então vamos lá. O polêmico bispo da Igreja Universal, né, inclusive, eu não sei nem se ele vai apagar esse vídeo, já que eu conheço pessoas que também fizeram vídeos falando sobre fatos ocorridos na Igreja Universal e entre o Bispo Macedo, e depois ele acaba entrando e os vídeos são cortados, né? A pessoa tem um trabalho de fazer, de editar, falando verdades, e Macedo vai lá e corta. Bom, o que é que está acontecendo? Em Angola está acontecendo uma divisão da Igreja Universal, tá? É chamada Comissão Reformada, é uma comissão reformada, e eu não sei se essa comissão reformada, esse reformado tem a ver com o protestantismo reformado, né? A linha reformada da teologia protestante, porque vindo da Universal fica difícil a gente saber, né? Já que nem o Evangelho a Universal usa direito, né? Mas enfim, desde novembro do ano passado, um líder, um pastor, um bispo lá da Igreja da Universal em Angola, ele fez uma notificação do governo e quis que o governo angolano investigasse algumas coisas indevidas que a igreja estava fazendo. Dinis Bundo, ele é um obreiro da Universal e ele está sendo porta-voz desse grupo rebelado na Igreja Universal. Eles conseguiram, desde o ano passado, mais de 320 assinaturas entre bispos e pastores da Universal, pedindo uma investigação, e foi encaminhado para o líder pedindo uma intimação, uma investigação acerca de algumas coisas que a igreja tem feito. As acusações que eles diziam é que a Igreja Universal, a diretoria da Universal brasileira, que também comanda lá Angola, eles estavam sendo acusados de evasão de divisas, expatriação ilícita de capital, racismo, discriminação, abuso de autoridade, imposição de práticas de vasectomia aos pastores e uma intromissão na vida conjugal dos religiosos que faziam parte ali da Igreja Universal lá de Angola, né? Então são acusações sérias e não houve, o governo angolano não investigou. E antes de chegar ao governo, eles disseram que fizeram um abaixo-assinado com mais de 320 nomes entre bispos e pastores de lá, e eles enviaram para a diretoria geral da Universal lá em Angola. Aconteceu que não teve nada, não prosseguiu. É claro, você acha que a Universal vai investigar uma falcatrua da qual ela mesma é acusada, já que entre igrejas protestantes existem maneiras diferentes de governo, né? Algumas que têm assembleias gerais com os membros e todas as decisões da igreja são tidas com esses membros. Outras, as assembleias são só entre os oficiais da igreja, e na Universal é o que o seu rei mandou dizer, como aquela brincadeira antiga, né? Que é o que Macedo diz, é a regra. E se você quiser abrir uma franquia da Universal, ou se você quiser abrir uma igreja da Universal, você tem que seguir o padrão da franquia Universal.
Mas o principal líder da Igreja Universal lá em Angola, onde eles enviaram esse ofício dos pastores dos religiosos da Universal, ele se chama Honorilton Gonçalves. Ele é ex-vice-presidente da TV Record, já que a Record é um braço da Universal. Então, o líder maior da Universal lá em Angola é esse Honorilton Gonçalves, né? Ele é um brasileiro e ele já foi vice-presidente da TV Record e agora toma conta de lá. Ele nada fez e aconteceu que esses pastores tomaram igrejas à força. E vocês devem ter visto alguns vídeos, né, eles tomando igrejas à força. O desentendimento começou o mês passado, quando pastores angolanos apresentaram um abaixo-assinado à direção da IURD do Maculusso para a expulsão de pastores brasileiros por supostas práticas ilícitas. A igreja simplesmente cortou os subsídios, tirou os subsídios do pastor. Eu pergunto, como que esse pastor vai poder sobreviver? Em resposta, e através de uma suposta carta da direção da IURD, os pastores angolanos ficaram a saber que, dentre as medidas tomadas, teriam de abandonar de imediato as casas dadas pela igreja. Atenção, na carta de desligamento que nós temos aqui em mão, recebida por uma rede social, nos dá 5 dias para nós podermos permanecermos nas residências. Nós temos 5 dias. Caso contrário, segundo o que diz aqui, eles, como já é costume da igreja, se fazem presente com segurança da igreja, segurança da igreja com alguns pastores, para tirar os nossos bens, ou seja, as nossas coisas para fora. Ao que tudo indica, não são apenas os pastores que estão a passar por estas e outras situações, também os obreiros dizem-se injustiçados pela direção da IURD. Alguns foram mesmo expulsos da igreja. Este pastor diz, por exemplo, que para se chegar a pastor na Igreja Universal do Reino de Deus não é fácil e exige inúmeros sacrifícios. Para ser pastor na Igreja Universal, a pessoa não pode estudar, não pode trabalhar, nós estamos conscientes disso. E não pode absolutamente ter nenhuma outra atividade remunerada. Porque a igreja abraçaria todas aquelas são as necessidades básicas para a sobrevivência do indivíduo enquanto pastor. Mimi Inácio é pastor, há 18 anos abraçou a doutrina da igreja. Garante que hoje está arrependido. Arrependo-me de não ter formado, porque se eu não tivesse formado hoje, eu poderia ser mais útil, não apenas a nível daquilo que é o funcionamento da igreja, seria mais útil a nível da própria sociedade. Imagina você ter que, a sua esposa ter que apertar a gravidez ou escondê-la durante 8 meses. Após você ter trazido ao conhecimento da liderança que a sua esposa está de neném, a primeira coisa que você ouve é: você decidiu fazer família grande, por quê? E posteriormente te é dito: olha, a partir de agora você deixa então de ser um pastor titular, você vai ser rebaixado, não é? Vai passar a ser um auxiliar de pastor, vai ter uma ajuda como um auxiliar de pastor. Expulsando pastores, querendo derrubar a porta de alguns gabinetes, né? E os pastores da Universal, os pastores brasileiros, segundo as notas oficiais, existem cerca de 65 pastores brasileiros lá na Universal de Angola, né? Também a maioria dos outros pastores são pastores angolanos mesmo, outros são de Moçambique, e a porcentagem mínima praticamente, né, são os pastores. Moçambique tem menos ainda, né? Mas assim, a maior parte dos pastores da Universal lá de Angola são angolanos. Mas os pastores brasileiros que lá estão filmaram essas agressões, invadindo portas, quebrando portas da assessoria desses pastores, dos gabinetes de pastores. Eles tomaram igrejas à força. Aí quando eu vi isso, eu comentei com a minha esposa, né, que isso não ficaria assim. Macedo não ia entregar igrejas que ele construiu com o suor do dinheiro dos fiéis, porque, né, tudo é de doação.
ele não ia entregar isso de graça, ele não ia deixar isso dessa maneira. Então ele agora sai como vítima, né? Ele, Bolsonaro, a Valdomiro, essa galera tem muito em comum, porque sempre são vítimas, sempre estão sendo perseguidos, feito o apóstolo, o rei do gado, né? Não pode nem chamar mais rei do gado, né? Com o gado de Bolsonaro fica complicado. Mas enfim, o rei do gado lá da Mundial, o fazendeiro, né? O apóstolo fazendeiro. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Então eles têm muito em comum nesse negócio que sempre estão sendo perseguidos. Então eles filmaram isso e saíram para muita gente que só viu o noticiário na televisão, como se eles realmente estivessem sendo perseguidos e que coisa feia que está acontecendo com os pastores brasileiros. Acontece que essa comitiva desses pastores angolanos que se revoltaram contra a Universal, eles dizem que os pastores angolanos recebem menos que os pastores brasileiros. Eles tratam isso como um preconceito e racismo. E se eles têm a mesma função na mesma igreja, tal, é complicado mesmo, né? Seria um pouco de racismo. Eles dizem que sofrem racismo. Dizem também que as esposas dos pastores, porque a família de uma igreja, de um pastor da família Universal, toda a sua família, todos os seus gastos são bancados pelo povo, pela Igreja Universal, né? Pelas doações feitas pela Igreja Universal. Então todas as despesas que a esposa, que o filho do pastor tem, é bancada pela igreja. E ele diz que tem sérias reuniões sobre tentando restringir tudo que eles podem, tentando ter um controle dos gastos e obrigando os pastores a fazer vasectomia e até obrigando esposas de pastor a abortarem. Isso aqui eu acho absurdo. E talvez você também ache absurdo, né? Uma igreja obrigar a esposa dos pastores a abortarem. Mas lembre-se que Macedo, embora dê um agora de conservador, patriota, ele é um abortista, tá? E vocês e muitas pessoas que falaram contra Moro e contra outras pessoas, vocês são abortistas, sem nunca ter feito declaração de abortista nenhuma. Macedo é publicamente um abortista. Ele é a única igreja cristã no Brasil que defende abertamente, quer dizer, cristã entre aspas, né, porque só usa o nome. São a única igreja brasileira que defende publicamente o aborto. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Quando nós adotamos essa política, essa doutrina, que até todos os colegas meus de outras igrejas evangélicas também condenam com veemência. Até dentro da igreja também nós temos pessoas que condenam com veemência essa nossa posição, mas eu bato nessa tecla. Ora, o que o aborto, a falta do planejamento familiar tem provocado? Os pobres é que têm filhos. Quem tem dinheiro, quem tem condição social, tem 1, 2 filhos, quando no máximo 3 filhos. Essa é a média geral, não é? Porque quando você casa, você entra no empreendimento. Quando você tem um filho, você tem outro empreendimento. Essa é a realidade. A criança não é uma bonequinha que se brinca quando está pequena. Não, é uma criatura que vai crescer, que vai trazer consequências. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso, porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Né? Então, para mim, isso não é uma surpresa que a igreja esteja obrigando as esposas a abortarem, porque quanto mais filhos, mais gasto. E a Universal prefere gastar com o templo do Salomone ou com o próprio Macedo e a sua elite, né? A grande elite macediana. Sem contar, eles dizem que os pastores também dizendo que as suas esposas são impedidas de fazerem curso técnico ou cursos de graduação, quer dizer,
eles proíbem que as esposas dos pastores tenham alguma formação, né? Porque quem sabe, talvez seja porque quanto mais se estuda, mais se liberta de idiotices, não é mesmo? Não é mesmo? E até o ET Bilu manda a gente estudar. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. E eles também são impedidos de fazerem teologia, né? Veja só que absurdo, né? Mas você deve pensar, um absurdo. Como é que alguém quer ser pastor e ainda quer fazer teologia? Os caras estão querendo estudar a Bíblia para ser pastor? Não pode, aqui na minha igreja não. Então os pastores estão sendo impedidos de estudar teologia. Os caras estão querendo aprender acerca da Escritura. E aprender acerca do Evangelho é perigoso para a Igreja Universal, já que de Evangelho eles só usam o nome. E aqui eu não estou condenando frequentadores ou membros da Igreja Universal. Eu trabalhei com pessoas que eram da Universal, estudei com pessoas que eram da Universal e eu conheci boas pessoas que faziam parte da Universal. O meu problema não é com o frequentador ou com o membro da Universal. Como Paulo vai dizer, eu acho que é na primeira carta aos Coríntios, há muitas pessoas com zelo de Deus sem entendimento. O problema são dos grandes, desses pastores, a elite dessa igreja que manipula o povo e faz o povo de gato e sapato. Eu tive uma tia que também já foi da Igreja Universal e de testemunho próprio ela disse que saiu de lá porque o pastor pedia tudo que ela tivesse, né? Mas é um testemunho dela, né? Porque não parece muito estranho com as coisas que a gente sabe de lá, vídeos, coisas públicas, né? Do Edir Macedo. Então, acusações graves, tá? Que a Igreja Universal está fazendo. A Universal tem muitos templos lá em Angola. Eles têm uma média de 500 mil membros lá em Angola. Então, são muitos templos que eles têm lá. Então muitas pessoas, né, que a Universal controla, eles têm nas mãos e eles não vão entregar isso assim a troco de nada, né? Esse grupo afirma neste momento, eles afirmam que tem o controle de 42% dos templos da Universal. É bastante coisa. É claro que a Universal tentaria uma ofensiva e é aí que entra o nosso presidente aí, o cristão conservador, entre aspas. Já que Macedo, que é muito amigo do Bolsonaro, porque praticamente a Universal consegue eleger qualquer deputado que eles quiserem, deputado, vereador, eles conseguem tranquilo, porque se tiver um candidato na Universal, todo mundo da Universal vai votar no candidato que eles disserem. Isso acontece em praticamente quase toda igreja, mas na Universal isso é bem mais forte. E aí é que entra porque Bolsonaro escreveu uma carta dizendo que está muito preocupado com a vida dos brasileiros que estão lá. E antes de chegar em Bolsonaro, só para não terminar aqui, para terminar a parte aqui que eu falei dos pastores, quem sabe esses pastores estudaram, começaram a ver o Evangelho, começaram a ver que tem realmente discrepâncias enormes entre o que Cristo ensinou e o que Macedo prega. Então, eles estão corretos se não concordam em romper com a Universal. Agora, invadir um templo já é mais complicado, porque aquele templo foi construído pela instituição da Universal, não foi feita por eles. Agora, se eles foram obrigados a fazer vasectomia, foram xingados, ofendidos, isso aí é um crime. Então compete a que o governo de Angola realmente e puna os culpados. Agora, invadir também não é correto. O que é que deveria ser feito? Se vocês se revoltaram contra a Universal, descobriram que a Universal só prega mentiras, e vocês agora querem um conhecimento melhor da verdade, estudem o Evangelho, aprendam mais sobre o que Cristo falou, aprendam mais sobre a palavra de Deus, e vocês podem criar novos grupos, ou se juntar com certeza tem igreja séria também em Angola. Geralmente as igrejas sérias são mínimas em todos os países, né? Tem muita igreja falsa, né? Igreja que prega só interesses próprios de pastores, mas toda igreja, todo país vai ter algum remanescente, uma igreja, um grupo que está interessado com o verdadeiro evangelho. Então eles deviam buscar esse grupo, procurar uma igreja séria. Se realmente eles querem se formar em teologia e têm esse chamado para ser pastor, eles deveriam fazer fora da Universal. Eles estão querendo reformar, fazer uma reforma protestante dentro da Universal. Isso não vai acontecer. A Universal é propriedade privada do Macedo. E é claro que isso não ficaria assim a troco de nada.
Não aconteceu nada grave, assim, ninguém chegou a morrer nessas brigas, não tem esses confrontos. Embora eles disseram que tem milícias armadas e que a Universal fez aliança com milícias armadas para oprimir e fazer medo aos pastores que estão se revoltando contra o sistema. O que leva a crer que também talvez exista pastores que não se revoltaram, mas estão com a revolta guardada, esperando uma brecha, talvez só estão com medo de se rebelarem contra Macedo. Mas é que entra, Bolsonaro mandou um ofício para o presidente da Angola, o João Manuel Lourenço, manifestando preocupações com os recentes episódios e pedindo uma proteção maior aos membros brasileiros da igreja, a fim de garantir sua integridade física, material e restituição de propriedades e moradias. Julgamos ser preciso evitar que fatos dessa ordem voltem a produzir-se ou sejam caracterizados como consequências de disputas internas, diz o texto, datado da última sexta-feira, dia 11, divulgado nas redes sociais também pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Então, Bolsonaro como presidente, ele pode enviar uma carta mostrando preocupação com os brasileiros que lá vivem. Agora, ele querer bancar uma de conservador e de cristão fica complicado, porque se você for pesquisar, com certeza existem missionários brasileiros, católicos e protestantes, espalhados pelo mundo e muitos sofrendo perseguições sérias. E o presidente nada faz. Aqui no Brasil nós já tivemos o assassinato de uma missionária católica. E não aconteceu nada de grave. Não teve esse julgamento pesado contra os que cometeram esses crimes. Nós também não podemos esquecer da situação que o Brasil está passando, tá? Essa pandemia, o Brasil é o segundo país em número de mortes no planeta Terra. E se realmente Bolsonaro se importa com vidas brasileiras, por que ele não se importa com os brasileiros que estão aqui, né? Ele não tem importância nenhuma, e daí com os mortos aqui do Brasil, com a população brasileira, e se mostra tão preocupado com os missionários brasileiros, pastores brasileiros no exterior. Será que isso realmente é verdade? Ou será porque o apoio da Universal lhe dá muito voto e ele está precisando de apoio mais do que nunca? Então acontece também no mundo todo, tem países onde tem perseguições ferrenhas a cristãos, e Bolsonaro nunca pareceu se importar. E Bolsonaro, claro gente, vamos entender, Bolsonaro só se importou com esse fato porque Macedo é aliado dele. A Igreja Universal votou em peso em Macedo. Então é lógico que é correto ele ter uma preocupação com os brasileiros, só que ele está querendo bancar uma de bonzinho, que se importa com a fé cristã. E isso a gente sabe que não é tão verdade, basta ver o que Jesus fala e o que Bolsonaro diz, e ver as atitudes, e que ele se importa com isso porque isso é de Macedo. Pode ter certeza, se fosse de Macedo, de Valdomiro, de Feliciano, Malafaia, Ageno Duque, ele estaria tentando fazer alguma coisa. Mas se você for pesquisar, existem muitos missionários e pessoas cristãos padecendo necessidades e perseguições em outros países, e Bolsonaro pareceu nunca se importar. Um dos países onde há maior perseguição a cristãos é a China. Não é a maior, porque a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Mas a China também há grandes perseguições contra cristãos. Bolsonaro foi lá, visitou o presidente, não, o ditador, né, da China, né, ditador, ninguém votou nele para ele estar lá. O povo não votou, ele não foi eleito, né? O imperador, o ditador chinês, Xi Jinping. E lá eles conversaram abertamente e tal, mas ele podia ter feito, como eu disse na época, que a minha esposa e com pessoas que eu falei também na época, ele podia pedir isso. Vários acordos comerciais importantes que o Brasil tem com a China, e esses não precisam ser desfeitos, é claro, mas podia dizer, olha, já que no meu país, no Brasil, a gente é aberto a qualquer religião que venha, aqui é um país lá que você pode professar qualquer tipo de fé, permita que aqui as pessoas também possam professar outra fé, e também que as pessoas possam ter liberdade para cultuar a fé cristã. Ele bastava dizer isso, todo mundo estava sendo filmado ali para o mundo todo. Xi Jinping não ia fazer nada contra ele, seria loucura até para o ditador fazer algo de uma maneira. Bolsonaro não sofreria represália, e talvez essa conversa não desse nada, mas a gente veria que ele estaria engajado, se importando com os cristãos e com os brasileiros que vivem em outros países. Mas de fato a gente não aconteceu isso. Bolsonaro só se importou de fato, e é claro, porque é
da turma lá do Macedo. Então, comenta aí o que é que vocês acham, o que acham que pode acontecer. É claro que a Universal não vai ficar assim, ele mandou essa carta e vamos ver o que é que vai continuar. Eu não concordo com a teologia da Universal e também não concordo com esses pastores invadindo templos, que eles não são donos do templo. Então eles não têm que invadir esse templo. Eles poderiam fazer uma revolta contra a Macedônia, uma revolta pacífica. Mostrar a verdade, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Eles podiam ficar só com a verdade e continuar pregando a verdade do Evangelho, que basta a pregação verdadeira para que a pregação falsa seja destruída. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!